Olá, gente. Ok? Sou o professor de Química. Prazer estar com vocês aqui, tá? Em nome do Colégio Superação. Visite nosso canal. Já vou dizendo a vocês, né? Que peço, né? Quem estiver assistindo o vídeo, já dê seu like, né? Se gostar, é óbvio. E contribua aí se inscrevendo no nosso canal, ok? O meu objetivo maior é ajudar vocês a entender um pouco desse conteúdo tão complexo, né? A nível nacional, de alunos, né? De forma acadêmica, de compreensão ao estudo da eletrólise. Então esse primeiro vídeo, né, curto, inclusive, né, para a gente não estender muito o nosso vídeo, a gente pretende dividir eles em etapas, ok? Então essa primeira etapa, como eu já adiantei aqui, botei já alguns resumos para vocês, a gente vai estar trabalhando a parte de introdução, né, conceitos, definições, né, as diferentes partes da eletrólise, o que é a eletrólise, o que a gente precisa saber, o que eu, como professor de Química, né, eu preciso que vocês saibam, né, para pegar uma prova de Enem ou outras avaliações aí, a nível estadual, nacional e etc. E vocês se saiam bem na parte de eletrólise, tá certo? Então, vamos lá, sem muitas delongas para não deixar o vídeo muito longo, tá? Então, vamos lá. A parte de eletrólise que a gente vai desenvolver nesse vídeo é primeiro entender o que é uma eletrólise. Então, a eletrólise é basicamente o processo inverso que ocorre em uma pilha. Né? O processo que ocorre em uma pilha é um processo que transforma, que converte energia química em energia elétrica. Isso é um processo que ocorre em pilhas e em baterias. Tá? É uma energia química sendo convertida em energia elétrica. Então, isso é o que ocorre nas pilhas. É um processo, eu diria, espontâneo. Vou botar aqui, tá? Espontâneo. Processo espontâneo. Tá? O processo que ocorre nas pilhas e nas baterias é um processo espontâneo. Já o processo que a gente vai estar trabalhando, né, a eletrólise, é o processo inverso ao processo que ocorre nas pilhas e nas baterias. É um processo que ocorre de conversão da energia elétrica para a energia química. Então, eu chamo isso de uma eletrólise. Ô, professor, e é um processo espontâneo? Não, é um processo não espontâneo. Tá? Não espontâneo. A eletrólise é um processo não espontâneo. Então, para ocorrer uma eletrólise, não é de maneira natural. Eu tenho que forçar, eu tenho que dar algum fator que ocorra esse processo de eletrólise. Então, o que seria esse fator para a gente ter uma eletrólise ocorrendo numa cuba eletrolítica qualquer? Né? Seria, por exemplo, uma corrente elétrica, tá? Eu preciso de uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela vai ser o fator principal para que a gente converta a energia elétrica em uma energia química, tá? Então, isso aí que a gente está falando são processos mais introdutórios da eletrólise. Ah, professor, a eletrólise é só isso, vai ser fácil demais. Não é bem assim, né? Eu não vou poder esconder de vocês a dura e franca realidade. É que a eletrólise é um assunto bem longo, né? Complexo. A gente vai ver que as eletrólises elas se dividem em dois tipos, basicamente. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa, não é? Então, basicamente, a eletrólise ígnea é aquela que ocorre com presença de água e a eletrólise, quer dizer, sem presença de água, tá aqui, tá? E a eletrólise aquosa é aquela eletrólise que ocorre com presença de água, tá? Então, aquoso é um meio químico, né, que tem água, tá? E ígneo vem de uma origem que significa isento de água, sem água, tá? Então, a gente vai estudar nos próximos vídeos a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Então, nessa primeira parte aqui, eu estou trazendo mais os conceitos para vocês, já para, né, a gente ir iniciando esse assunto tão longo e tão complexo para vários estudantes de química, né? Então, as eletrólises, se dividem nesses dois tipos. Cada conceito vocês têm aqui. Tá certo? O conceito da eletrólise ígnea é quando não tem água no meio e a eletrólise aquosa é quando tem água no meio, tá? Enfim, outra coisa importantíssima, gente, que eu não posso deixar nessa primeira parte do vídeo, como uma introdução à eletrólise, não posso deixar de falar, é que vocês têm que lembrar no conceito
de eletrólise, no conceito de química em geral, que em toda reação de óxido-redução, né, vai ter uma espécie química que vai estar doando elétrons e uma espécie química que vai estar ganhando elétrons, tá? Então, um vai dar elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Vai ser uma troca, tá certo? Os alunos gostam dessa parte, quando eu digo, né, um vai dar e o outro vai receber, ok? Os alunos ficam tirando onda nessa parte e tal, mas o fato é isso, é que numa eletrólise vai ter uma espécie que vai ser responsável por doar elétrons e vai ter outra espécie que vai receber, uma vai doar esses elétrons, né? E a outra vai receber esses elétrons. Então, vai ser uma troca, tá? Enfim, então você precisa saber, como eu ia dizendo, sobre o polo positivo e o polo negativo. Quando você pega uma pilha, por exemplo, uma bateria de automóvel, de ônibus, de caminhão, seja o que for, não tem um polozinho que é positivo e um polozinho que é negativo? Toda pilha você vai ver, não é? Um polo positivo e um polo negativo. Então, em química, principalmente nessa parte aqui de introdução, é imprescindível que você domine bem, tá? Dê pause, volte, revise, estude esse vídeo, para que você tenha isso bem forte na sua mente, gravado, de maneira assim que você não esqueça nos exercícios futuros que nós iremos fazer nas próximas etapas, nas próximas aulas, que o polo positivo é chamado de ânodo, quimicamente, e o polo negativo é chamado de cátodo. Muitos professores, muitos autores, eu já ouvia, já assisti outros colegas gravando videoaulas, eu já percebi que eles, ao invés de chamar cátodo e ânodo, eles chamam cátodo e anodo. Então, fica a critério, tá certo? Pode ser chamado de cátodo, o polo negativo, e pode ser chamado de cátodo, o polo negativo. E assim como pode ser chamado de ânodo, o polo positivo, e pode ser chamado também de anodo, o mesmo polo positivo, tá? Outra coisa para ir finalizando já o vídeo sobre esse polo positivo e esse polo negativo é que é importante você saber que o polo positivo é onde vai ocorrer a atração de elétrons, tá? Esse polo, né, chamado anodo ou ânodo, ele vai ser responsável por puxar os elétrons, atrair os elétrons para ele. Já o polo negativo, né, aquele menuzinho lá que a gente vê, ele vai ser responsável por atrair os cátions, tá? Então, ó, o polo positivo atrai os ânions, tá? Vai atrair as cargas negativas. E o polo negativo vai atrair as cargas positivas, os cátions, tá? Isso é um assunto, um conceito bem primário, vamos dizer assim, tá? Essa é a primeira parte, tá? Para a gente ir dar o pontapé inicial dentro do campo de eletrólise. No próximo vídeo, eu estarei gravando já a parte mais assim eficaz, né? Mais cobrada em questões de Enem e etc, em provas, em exercícios, em avaliações escolares e etc, na parte de eletrólise ígnea. Então a gente vai estar já pegando já nas reações de eletrólise ígnea, tá? Obrigado e não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal Superação Online, tá? Obrigado.